Permanece. João 6, capítulo 6, verso 26 e 27. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Mas Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Vamos orar neste momento, uma oração pela ministração. Quero que você ore por você e por mim, para que Deus nos abençoe. Pai, obrigado pela palavra. No dia 23 de dezembro, é um privilégio, uma vitória, uma graça estar aqui em tempos de guerra. Vencemos pela Tua graça. Abençoa a palavra neste momento. Abençoa o nosso coração que vai ouvir. Dá-nos ouvidos para receber, mas dá-nos também graça para ministrar a Tua palavra nessa noite. É isso que oramos, em nome do Senhor Jesus. Alguém diga: eu recebo essa palavra no meu espírito. Amém. Louvado seja o Senhor. Primeiro ponto que eu queria compartilhar com você é esse aqui. Que o ser humano, ele come uma comida natural todo dia, pelo menos 3 vezes ao dia, mas ele não sobrevive sem essa comida. Ela é física e terrena, mas uma coisa que eu quero enfatizar é que ela não impede a morte do homem, não impede o fim da nossa vida. E o homem não sobrevive sem a comida natural. O homem que veio da terra, ele precisa do pão da terra. Ele precisa do trigo, do milho, das batatas, do arroz, da carne. E embora a gente coma essa comida todos os dias, essa comida não impede o nosso fim. Já pensou nisso? Nós vamos comer a vida inteira e vamos terminar morrendo. O que adiantou essa comida toda? Né? Do que adiantou essa comida toda? Essa comida não impede o nosso fim, apesar de nos alimentar pela vida toda. É uma comida incapaz de impedir a nossa morte. E você faz exercício, e você toma vitamina, e você toma todo tipo de fortificante, e mesmo assim, ela apenas adia aquilo que é inevitável, o nosso fim. E essa é uma criatura que não foi feita para sobreviver dessa comida. É isso que eu quero enfatizar, que essas são as palavras de Jesus. Nós não fomos feitos para sobreviver só dessa comida. Como Jesus disse, vou repetir várias vezes aqui, Deuteronômio 8, versículo 3, e também Mateus 4, 4, que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, essa é uma criatura feita para sobreviver de uma outra comida, uma comida sobrenatural. Queria enfatizar que nós só chegamos até aqui porque Deus tem nos sustentado com essa comida todos os dias. A razão de nós virmos aqui a esta casa é porque nós íamos comer desse pão. Nós íamos aqui nos alimentar desse alimento, que é a palavra de Deus. Não sei o que os irmãos estão fazendo lá embaixo, mas podia pedir para alguém lá para colocar depois. Na hora da palavra está incomodando aqui. Obrigado. Essa é uma criatura feita para sobreviver da palavra de Deus, amém? Então vamos lá. Nós estamos em João capítulo 6, eu quero que você leia comigo o verso 47. Jesus diz assim, João 6, 47. em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Verso 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Mais uma vez, não adianta comer, porque vai terminar morrendo. Tá? Vossos pais... E olha, isso aqui era maná, hein, gente? Comida que veio especialmente do céu, mas era uma comida física. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram.
Mas Jesus está se referindo a ele dizendo: este aqui, porém, é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Então, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, Jesus está pedindo às pessoas, verso 27, trabalhem pela comida que não perece, que é a vida eterna. Por quê? Porque, se você ler no capítulo 6 de João, os primeiros 15 versículos, falam da primeira multiplicação dos pães. As pessoas nunca tinham visto o pão ser multiplicado como foi naquela multiplicação de pães. Se não estou enganado aqui, havia ali quase 5.000 homens, e só tinha 3 pães e 2 peixes, 5 pães na verdade, e 2 peixes. E mais de 5.000 homens comeram daqueles pães, e as pessoas ficaram simplesmente extasiadas de tanto alimento. Talvez tenha gente que nunca comeu tanto pão igual naquele dia. A gente não sabe como era o alimento, como que eles tinham condições ou não tinham, qual que era a situação financeira deles, mas talvez teve gente que falou: meu Deus, eu nunca comi tanto pão na minha vida, porque sobraram, no versículo 13, recolheram 12 cestos de pedaços. Então, assim, as pessoas não comeram um pouquinho, elas comeram e repetiram, e talvez gente que nunca podia repetir comida, repetiu naquele dia. Então o que acontece? Foi criado na mentalidade da multidão que Jesus era essa pessoa que ia satisfazer o alimento físico deles. E isso é um símbolo da igreja de hoje, que criou na mentalidade das pessoas a mesma ideia de que Jesus é essa pessoa que está aí para realmente nos satisfazer das necessidades materiais, dos pães materiais, que não é só comida, é relacionamento, é dinheiro, é trabalho, é casa, é tudo o que a gente precisa como ser humano que vai perecer. As pessoas ficaram tão empolgadas com essa capacidade de Jesus de produzir aquele pão, que elas saíram correndo atrás de Jesus. E é isso que acontece no versículo 22, no dia seguinte a multidão que ficava do outro lado do mar, sabendo que não houvera ali nenhum barquinho, e Jesus não embarcara com ele, nos seus discípulos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do mar, onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. O negócio foi aquela multiplicação dos pães. Quando eles viram que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E você pode imaginar 5.000 pessoas que comeram pão ontem, estão pensando na mesma coisa hoje. Vamos comer pão de novo. E eles fazem uma carreata incrível, porque eles lotam todos os barcos e fazem aquela carreata super, super grande, atravessam o mar em busca de pão. Incrível como o ser humano está disposto a atravessar mares em busca de um simples pão que vai perecer. Então, quando Jesus vê aquela cena, Jesus não poderia deixar de falar as palavras do versículo 26. Quando viram que Jesus não estava ali, eles entraram nos barcos e foram a Cafarnaum. E achando-o no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando você chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, vocês não me buscam porque viram sinais, mas porque comeram pão. E aí Jesus traz a palavra do verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Eu sei que nós estamos trabalhando pela comida que permanece para a vida eterna. Foi para isso que nós viemos a esta casa todos os dias de 2025. Nós estamos terminando o ano nesta casa por causa da comida que permanece, não é verdade? Nós nos alimentamos dela todos os dias e nós estamos aqui por causa dela. Então, é sobre essa comida que nós queremos falar mais nessa noite. A comida personificada em Jesus, que foi enviada ao homem, é Ele, o pão da vida. E é através dessa comida
que nós impedimos o nosso fim, ou Jesus impede o nosso fim. E o fim que eu estou falando aqui é a nossa morte eterna. Eu quero enfatizar o verso 44, 54, 57, 58. O 44 diz assim, estamos sempre em João 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E essa frase, e eu o ressuscitarei no último dia. O que isso significa? Que ele vai impedir o nosso fim. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez, eu vou impedir o seu fim. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Quem de mim se alimenta, também por mim viverá. E o 58, este é o pão que desceu do céu, não é como vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Sou louvado seja o Senhor, porque nós temos tido a graça de ter sido revelados esse pão. Nós não vemos a igreja por causa de pão físico, nós não servimos a Deus por causa de carro, por causa de casa, por causa de casamento melhor. Alguém diz amém? Alguém? Nós estamos aqui porque nós comemos o pão divino, o pão celestial. Nós vimos em busca de Jesus. Sabemos que Ele, por outro lado, termina nos abençoando nas outras áreas. Ele nos dá o pão diário e não tem deixado faltar. Mas nós não viemos aqui por causa desse pão. Nós viemos por causa do pão da vida. E Ele prometeu que vai nos ressuscitar no último dia. Agora, isso me faz lembrar daquela mulher na beira do poço, que ela também bebia de uma água. E Jesus disse para ela, quem beber dessa água tornará a ter sede. E ela estava ali mais uma vez para buscar a água em João 4. E Jesus disse para ela, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Veja que o Senhor Jesus é o nosso pão e a nossa água. Jesus é o nosso alimento. E a gente veio buscar essa comida. Agora, quando a mulher, em João capítulo 4, ela pede para Jesus lhe dar da água, no versículo 14, a mulher diz assim, no versículo 15, Senhor, dá-me desta água, João 4, 15, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. A mulher finalmente pediu a Jesus a mesma coisa que nós vamos buscar aqui hoje, a água da vida, ela pediu. Quando ela pediu a água da vida, Jesus respondeu no verso 16, tá bom, você quer a água da vida? Vai e chama o teu marido. Aí complicou a vida dela, porque ela estava querendo só beber a água, ela não estava pensando em lidar com aquele assunto. E Jesus está querendo dizer para você beber da água da vida, nós temos que resolver aqueles problemas que não foram resolvidos até agora. Eu sei que você está com sede, mas deixa eu te falar, pare de matar a sua sede nos relacionamentos. O caso da mulher era, o pão dela era relacionamento. A fome que tinha na vida dela era ser uma esposa amada por alguém. Veja que a fome humana não é só de pão, não é só de carro, não é só de casa, é de aceitação, é de amor. As fomes são muitas. E aquela mulher, ela tinha uma fome muito básica. Se ela buscou em 5 maridos e não achou, é porque ela tinha uma fome extrema, era uma fome emocional, uma fome de relacionamento. Não era uma coisa só sexual, era uma coisa emocional. Ela precisava ser amada por alguém, valorizada de uma forma que ela não tinha sido satisfeita em 5 maridos. Presta atenção, eu sei que Deus Ele quer que a gente seja, nessa noite, desligado e desiludido de alguma comida natural, que a gente ainda está iludido com ela. Há pessoas na igreja que ainda estão iludidos com pães da terra, quando na verdade ela precisa buscar mesmo o pão da vida, que Ele vai resolver os outros pães, mas primeiro o pão da vida. Jesus quis dizer para a mulher, desliga a sua fome desses maridos, porque eu sou a água da vida que vai tirar a sua sede. Muitos, porém, na igreja continuam presos a uma comida que perece. Então, essa é a comida que nós já lemos aqui, que o Senhor já nos deu. Jesus alertou os homens para pedirem a comida celestial, e eu já passei esse ponto. E agora eu quero falar de algumas comidas perecíveis do ser humano, que são apenas temporais. O homem não pode se enganar com elas, pensando que elas podem sustentá-lo, mas que
mesmo que ele tenha todas essas comidas em abundância. Por exemplo, uma das comidas que o homem mais procura, ele levanta todos os dias, é o pão de cada dia. O pão de cada dia. Só que além do pão de cada dia, as pessoas buscam riquezas. E um lugar mais próprio de falar sobre isso é na América, porque as pessoas deixaram o seu próprio país, atravessaram o continente para melhorar de vida. Veja aonde a gente está disposto a ir para melhorar de vida. Mas que vida a gente está tentando melhorar? Não a espiritual. Apenas a vida que vai passar, que vai morrer. Right? E não só isso, a gente está disposto a fazer muitos trabalhos, trabalhar em muitos trabalhos, porque a gente está tentando melhorar o quê? Somente a vida que vai morrer. Então, vale a pena colocar aqui, antes de ler esse texto, o Salmo 127. Porque ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso 2: inútil será levantar. Olha só, está descrevendo a vida do povo na América. Inútil será levantar de madrugada. Pergunta aí se alguém tem que levantar de madrugada aqui. Comer o pão das dores, isso é, comer aquele pão, aquela marmita fria que tem que levar, e comer fora da hora, e comer mal. Porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Não é ficar dormindo em casa preguiçoso, não. É trabalhando, mas esperando no Senhor. O Senhor dá aos seus amados enquanto eles esperam no Senhor. Porém, tem pessoas tentando se matar de trabalhar pela comida que perece. Tá? E esse esforço todo, esse sangue todo, esse suor todo, não é pela comida que permanece. Jesus, mais uma vez, pediu para as pessoas: não trabalhem tanto pela comida que perece, trabalhem pela comida que permanece. Isso é, ora mais, trabalha menos, lê mais a Bíblia, vem mais à igreja, busca mais a Deus, porque todo o dinheiro que você está juntando pela casa que você vai tá comprando, é porque eu quero deixar uma herança para os meus filhos. Que tipo de herança você está querendo deixar? Casas e bens e dinheiro? Que herança é essa que você quer deixar? Não estou falando para você não deixar, mas, ei, presta atenção. Qual é o legado que realmente nós queremos deixar para a próxima geração? Bens, nós vamos deixar os bens, eles vão ter os bens e não vão ter a vida. Eles vão ter os bens e não vão ter a vida. Porque você se matou para ter os bens, mas você não correu atrás da vida. A vida do pão que Jesus está falando. Trabalhem, não pela comida que perece, mas pela que permanece. Veja, eu estou trazendo essa palavra nós, diante de um ano novo. Nós estamos no threshold, nós estamos no limiar, nós estamos na abertura de um ano novo. E o que é um ano novo? Senão, mais uma oportunidade de quê? Trabalhar mais um ano inteiro. Para quê? Você vai trabalhar para quê o ano que vem? Você vai se esforçar tanto para quê? Para que a gente vai viver mais um ano nessa terra? Right? Olha, nós temos que trabalhar menos e buscar mais a Deus. Nós temos que investir mais na comida que não perece. Nós temos que buscar mais o Senhor. Sabe, nosso carro vai ficar, não importa se você trocar ele todo ano. O dia que Jesus voltar, ele vai ficar novinho. Eu não sei para quem você vai deixar ele, mas vai deixar. E aquela reforma incrível que você fez na casa, que te custou tanto, ela vai ficar para alguém morar. A gente vai deixar tanta coisa para o anticristo. Tanta coisa para ele. A gente vai deixar. Eu não estou dizendo que a gente não deve ter o melhor, mas eu quero dizer para você que Deus está procurando que nesses dias a gente possa investir mais na comida que não perece, na que permanece, que a gente se preocupe mais em construir a nossa casa no céu, que cada dia está mais perto de morar lá. Bem, nós estamos aqui numa corrida para fazer a reforma lá de baixo, porque está marcado um culto dia 31 e tem poucos dias, menos de 5 dias por aí, para esse culto, e tudo lá tem que estar pronto. Imagina você, se Jesus marcou 5 dias para você ir morar na sua casa no céu, qual o estado dela lá? Qual o estado dela lá? Imagina as pessoas chegarem no céu lá e falando: rapaz, a minha casa, olha, metade das paredes não está pronta, não tem chão, não tem janela. Eu não fiz quase nada da minha casa aqui, eu fiquei tão ocupado com minha casa lá embaixo está pronta, está prontinha, está paga, quitada a minha casa lá embaixo. O que adiantou?
quitar tantas casas lá embaixo, trabalhar tanto nelas lá embaixo. E a casa lá em cima, que você vai chegar de repente para morar, não está pronta. Alguém já teve a visão de casas no céu que não estavam completamente construídas. Não estavam prontas. Porque a prioridade na terra era construir aqui embaixo. Uma palavra rápida dentro disso que eu estou falando é um perigo que nós corremos aqui é estar na América divididos. Se mora aqui ou se volta para o Brasil. Deixa eu falar para vocês. Isso é um perigo muito grande. Porque as pessoas estão vivendo aqui, investindo muito no Brasil, e você nem sabe se vai morar lá. Você só faz planos de morar lá. Você fica pensando em aposentadoria, você nem sabe se vai ter aposentadoria. Você nem sabe se vai ter velhice, você nem sabe disso. Mas você fica investindo em coisas que você não sabe se vai acontecer. Você não vive uma vida boa aqui, porque eu penso o seguinte: quando Deus colocou meus pés aqui, Ele tirou meus pés de lá. Vou repetir: quando Deus colocou meus pés na América, Ele tirou meus pés de lá. Pois se Ele quisesse meus pés lá, Ele não tinha botado meus pés aqui. Se Deus botou meus pés aqui, é que Ele quer que eu trabalhe aqui, que eu invista aqui, que eu viva aqui, que eu empregue aqui e que eu viva daqui. Deus nunca falou no meu coração para eu voltar para o Brasil. Eu estou 33 anos na América. Ele nunca falou comigo algum dia: eis que eu te digo, tu voltarás para aquele lugar. Nunca Deus falou isso comigo. Agora eu não entendo você que veio para cá, que Deus trouxe você para cá e você não sabe disso. Você não ouve essa voz. Ah, porque eu fiz um plano de passar 5 anos. Bem, esse é o seu, e o dele, qual foi? Ah, porque eu fiz um plano disso, daquilo. Eu não quero saber o seu plano, eu estou falando do plano de Deus. Porque eu não fiz plano, eu fiz o plano de Deus. Eu vim no plano do Senhor. Eu estou aqui no plano do Senhor. Eu não estou preocupado com imigração por causa do plano do Senhor. Eu não vim para aqui por causa da imigração, não vim sem ela, não vim por causa dela. Eu não vim se ela aprovar, se ela desaprovar, eu vim porque o Senhor mandou eu vir para cá. Deus nunca mandou eu voltar, Deus nunca, jamais, Ele passou um ventinho no meu espírito e falou assim: se prepara, porque daqui a 3 anos tu vai embora. Deus nunca falou isso comigo. Eu nunca fiz planos para o Brasil. Nunca fiz. Porque meus pés estão na América, meus pés estão no lugar onde Deus me colocou. Deus me colocou aqui, Ele me quer aqui, Ele me mandou plantar aqui, Ele me mandou investir aqui. Pessoas de coração dividido. Investe aqui, não investe aqui, porque investe lá, não sabe se vai voltar, fica querendo documento, não tem, não sabe se vai ter. Você tem que saber. Você tem que saber das coisas. Você é suposto saber das coisas. Alguém diz comigo, por favor: eu sou suposto saber a vontade de Deus para a minha vida. Eu não tenho green card até hoje, mas Deus nunca mandou eu ir embora por causa disso. Ei, eu não tive carteira também. Deus nunca mandou eu ir embora por causa disso. Eu não vim aqui por causa de tinha documento de não ter. Eu vim porque Deus mandou eu vir para cá. Ah, pastor, não sei se eu vou embora. Por quê, irmão? Não, porque eu não tenho documento. O teu Deus é o teu documento. O teu Deus é o teu green card. Incrível. 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 Como que você vai entrar em 2026? Ah, eu não sei se eu volto, não sei se eu fico aqui. Ah, eu não sei se é o meu último ano. Como você não sabe? Você não é servo de Deus? Explica para mim. Como você não sabe dessas coisas? Não te entendo, não. Você diz que anda com o Espírito Santo, e o Espírito Santo está em dúvida. O Espírito Santo está meio preocupado. O Espírito Santo não sabe se você fica, se você vai, se você é para ficar aqui. Ele nem sabe por que Ele te deu essa casa aqui, porque Ele nem sabe. Come on. Come on. Por que as pessoas na América não trabalham pela comida que não perece? Porque elas ficam trabalhando só pela comida que perece. Entra um ano, sai o outro, a mesma coisa. Entra um ano, sai o outro. Eu preciso investir. Investir por quê? Porque eu vou morrer no Brasil, morrer velhinho, sem trabalhar. Eu vou para lá. Deus não me deu essa visão. Deus não me deu essa visão. Eu não me vejo velhinho parando.
Eu vejo trabalhando, eu me vejo trabalhando até o último dia da minha vida, eu vejo Deus me sustentando. Alguém vê isso na sua vida? Eu vejo Deus me sustentando até o último dia. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Por que eu invisto a minha vida em Deus, profundamente? Porque eu descanso nele, no lugar onde Ele me colocou. E uma coisa que eu tenho percebido em 33 anos de América é que Ele me sustenta aqui. Ele me mantém aqui. Eu não tenho mais do que uma casa. Eu não conseguiria morar em duas. Eu não conseguiria dormir em duas camas. Eu só tenho uma casa. Não tenho três. Não tenho casa no Brasil. Irmão, fala assim, é um investimento, hein, pastor? Talvez eu seja. Mas a minha preocupação não está aqui. Se algum dia, presta atenção no que eu vou falar agora diante de todos vocês. Se algum dia o Senhor que me mandou para a América vai chegar para mim e dizer assim, senta aqui, vamos conversar, o que é? Não quero você mais aqui, seu ministério terminou, fez o que era para fazer, nós vamos para o Brasil. Nós vamos para o Brasil? Nós vamos para o Brasil, vou te levar para o Brasil. Se ele falar isso para mim, o que ele já fez lá no Brasil para mim? Fala assim, tudo. Eu tenho que me preocupar com o quê? Ele nunca teve essa conversa comigo. Nunca me deu ideia de que vai ter essa conversa. O que eu ouvi dele até agora foi, fica onde eu te botei, floresce onde eu te plantei, termina com o propósito onde eu te coloquei, fica firme onde eu te coloquei, se alimenta da palavra, se alimenta de mim, trabalha pela comida que não perece, porque a outra eu vou cuidar, não se preocupe com a outra que eu vou... Alguém está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Você perguntar, qual a minha perspectiva para 2026? Não é comprar mais uma casa. Você vai comprar, não fica com raiva de mim, não. Eu só estou te falando que não é a minha perspectiva. Eu não vou achar ruim se Deus um dia chegar e me der mais uma casa. Mas Ele vai ter que me dar, porque eu não estou indo atrás. Eu não estou indo atrás. Não ia conseguir morar em 3 casas. Não ia. Alguém diz comigo as palavras de Jesus. Trabalhai. Trabalhai. Vai lá, as palavras de Jesus. Trabalhai. Pela comida que permanece. E não pela comida que perece. Nós precisamos injetar isso dentro de nós. De tanto trabalhar pela comida que perece, vamos para Lucas 12, então, Lucas 12. Não é João 12 não, tá? É Lucas. De tanto trabalhar pela comida que perece, esse homem aqui teve a ideia errada. O rapaz teve a ideia errada, ok? Eu não quero que você fique preocupado se você tem mais de uma casa. Quer comprar 10 ou 20? Pode comprar. Não preocupa comigo, não. Eu não tenho a visão que você tem, nós somos diferentes, mas o que eu quero dizer é que eu estou focado em outra coisa. Em Lucas 12, no verso 16, Jesus propôs uma parábola que o campo de um homem rico produziu muito. Gente, olha a ideia que o ser humano tem quando as coisas passam do limite nas finanças. E ele pensava consigo, verso 17, que farei? Onde botar tanto dinheiro? Não tenho onde guardar esses frutos, não tenho onde botar esse dinheiro, o que eu vou fazer? Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores e colocarei os meus cereais nesses celeiros e direi à minha alma. Olha o que ele vai dizer para a alma. Alma, você tem depósito, tem muitos bens para muitos anos, descansa, bebe e regala-te. A questão é que ele pensava que se ele tivesse comida, pão, arroz, feijão, por muitos anos, ele estava ao 7. Que engano é esse? De trabalhar. Nesse caso, ele não precisava mais trabalhar pela comida que perece. Nesse caso, ele chegou ao entendimento. Caramba, eu tenho demais. Eu tenho feijão para comer 20 anos. Eu tenho arroz, eu tenho carne, eu tenho tudo. Eu não preciso trabalhar pela comida que perece. E Jesus falou, e daí? Qual é o problema? Tu vai morrer do mesmo jeito.
É incrível como as pessoas se empolgam com a ideia de que eu não preciso mais trabalhar. E a comida que não perece, você fez alguma coisa por ela? Não fiz nada. Vai morrer do mesmo jeito. Aquilo que você colocou lá vai apodrecer tudo. Eu tive uma experiência interessante. A casa que Deus nos deu, Ele nos deu ela em 2006. Quando a gente entrou nesse prédio aqui, Deus nos deu a nossa casa ali. E a deck da nossa casa, né, era novinha. A casa nova, construída em 2005. A nossa casa foi construída em 2005. A deck de madeira novinha. 15 anos depois, ela estava completamente podre. Tive que pagar o Jorge para ir lá fazer uma deck nova. A madeira apodreceu toda. Toda. 15 anos só. Eu falei, meu Deus, olha só. Eu vi aquela madeira apodrecer dia após dia. Eu vi ela apodrecer. E Deus falando comigo, você está vendo aí? Não estava novinha? Não pagaram dinheirão para fazer isso aí? Está tudo podre, tem que fazer tudo de novo. Eu não sei como que as pessoas se empolgam tanto com as coisas dessa terra, tão passageiros, o carro que está novinho, cheiro. Quem já comprou carro zero? Aquele cheiro, quem lembra daquele cheiro? 2 semanas vai embora. Acabou. Não só o cheiro vai embora, como o preço também vai, o valor. Gente, eu creio que Jesus gostaria que nós entrássemos no ano de 2026 olhando para todas as coisas que a gente pode ter na América com os olhos menos brilhantes. Oh, come on, brother. Você está olhando por quê? O carro novo? Oh, come on, brother. É só um carro, só 4 rodas no chão. Pelo amor de Deus. Olha a casa. É um quarto, uma cozinha. A minha também tem quarto, a minha também tem cozinha. Qual a diferença? É porque essa banheira aqui é mais... Bom, você vai tomar banho, eu vou tomar banho. Você vai sair limpo, eu também vou sair limpo. Qual a diferença? As pessoas valorizam demais isso aqui que vai apodrecer. E nós estamos reunidos aqui por causa do pão da vida. Ei, nós vamos entrar 26 vindo aqui de novo por causa do pão da vida. E Jesus está dizendo só uma palavra para nós: trabalhem pela comida que não perece. Não trabalhe tanto por essa comida que vai apodrecer. Quando o homem pensa em riqueza, ele pensa em não trabalhar mais, como se ele só precisasse trabalhar pela comida que perece. Olha, tudo isso que traz paz e segurança não vai impedir a morte do homem. Ele vai ter que morrer. Seu corpo só vai sobreviver 80, 100 anos e ele vai morrer. A palavra de Deus é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Alguém disse comigo: eu vivo das palavras que saem da boca de Deus. Mais uma vez, eu vivo, eu tenho vida pelas palavras que saem da boca de Deus. Se você precisa pegar as palavras que saem da boca de Deus com mais carinho, com mais força, com mais cuidado, e se alimentar delas e se firmar nelas, porque é isso que Deus quer que a gente viva em 2026. Quem quer viver pela palavra de Deus em 2026? Quem quer se agarrar com a palavra de Deus em 2026? Quem quer ter ouvidos para ouvir a palavra de Deus em 2026? Porque se não tiver, você vai continuar empolgado com a comida que perece, correndo atrás da comida que perece, gastando toda a sua energia só na comida que perece. Deus quer nos alimentar. Vamos para João capítulo 6, o versículo 63. Como é que Deus nos alimenta? Ele nos alimenta com a palavra que sai da sua boca. Por quê? Porque de acordo com João 6, 63, Jesus disse as seguintes palavras: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Como é que eu recebo vida em mim? Através das palavras que me foram ditas. Repete comigo essa parte do versículo. As palavras que vos tenho dito. Presta atenção. As palavras que vos tenho dito, tem um segredo aqui. As palavras que Jesus disse para nós, mas que foram ouvidas por nós. Sabe por quê? Não é as palavras que estão escritas na Bíblia.
Ele não falou, as palavras que estão escritas são espírito e vida. Ele não falou isso. Ele falou, as palavras que eu vos tenho dito, vocês tiveram que ouvir para poder receber vida, senão elas ficaram apenas como um texto escrito lá no livro. É incrível que nós lemos as palavras do livro, mas não ouvimos e não recebemos a vida, porque não é as palavras que eu li, é as palavras que eu ouvi, é as palavras que me foram ditas ao meu espírito, que me trouxeram vida. Então presta atenção, como é que Jesus me dá a comida que não perece? Pelas palavras que eu ouvi. Você só come o alimento físico pela boca. Ninguém come sem a boca. Ninguém come sem a boca e precisa dos dentes. Eu não sei se você agradece a Deus pelos seus dentes, porque olha, bons ou fracos como eles estiverem, sem eles a coisa fica ruim. Eu não sei se você já notou que os nossos dentes são uma das coisas mais básicas. Nem como conseguir comer o pãozinho de manhã sem os dentes. É tão natural mastigar e morder que você nem pensa neles. E o Espírito Santo às vezes me lembra, você sabe por que você está conseguindo ingerir essa comida? Por causa dos dentes que eu te dei. Assim, quem nunca agradeceu os dentes, agradece agora um minutinho aí. Deus, obrigado pelos meus dentinhos. Estou precisando no Brasil melhorar eles, mas eles estão bem. Obrigado pelos meus dentinhos. Estão segurando aqui até a hora que eu conseguir no Brasil para dar aquela geral lá, mas é verdade ou não é o que eu estou falando? Hein? Quem dá graças a Deus aí pelo mastigador? Sem ele não dava para digerir a comida. Então diga comigo assim, sem a boca não dá para comer. Agora presta atenção aqui, sem o ouvido espiritual não dá para receber a vida de Jesus. Porque as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida, que eu vos tenho dito. Se você não ouviu com o ouvido, você não vai se alimentar com a palavra. Porque tem muita gente na igreja ouvindo a pregação e lendo a Bíblia, mas não está se alimentando da vida, porque você não ouviu para você a palavra. Você leu, mas não ouviu para você. Tem um mistério aqui, tem uma coisa aqui que precisa ser revelada para nós. Marcos 4, verso 9 diz assim, quem tem ouvidos para ouvir. É a mesma coisa como se ele estivesse falando assim, quem tem boca para comer. Mas é lógico que todo mundo tem boca para comer, mas imagina que alguém não tivesse boca para comer, ou não tivesse os dentes no mínimo para mastigar, não ia poder se alimentar. Jesus está dizendo que espiritualmente, quem tem ouvidos, tem pessoas que não recebem a vida de Jesus. Gente, tem gente morta dentro da igreja. Eu não quero nem falar que tem alguém olhando para mim aqui. Porque tem gente morto dentro da igreja. Ele vê a vida todo dia, ele ouve a vida passando por ele, mas não é uma vida que ele ouve. Ele ouve as palavras de Jesus todo dia sendo pregadas, até bem pregadas, mas não é uma palavra que ele ouve para ele. Não é uma palavra que está trazendo vida para ele. Porque você olha para ele, olha para ela e vê que tem morto, tem morte lá, não tem vida lá. A vida que foi pregada não chegou lá, porque faltou o ouvido. É como se alguém não tivesse boca para mastigar a comida, ela não tem o ouvido para receber as palavras de Jesus. Ouvidos fechados não alimentam da comida, ela só fica com a comida natural. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai e que é chegada no meu ouvido. A comida que a gente come todo dia apenas adia a nossa morte, ela adia um pouquinho. O vazio da alma, a fome da alma, a necessidade da alma. As pessoas se alimentam de cultura, de entretenimento, de relacionamentos, de alvos da terra. São alimentos passageiros da alma, apenas adia a insatisfação. Porém, as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Elas trazem vida dentro de nós. A palavra de Deus aqui não é citar versículos, não é de decorar versículos. A pessoa decora o versículo, mas não ouve a voz de Deus. Ela tem o texto decorado, mas ela não ouviu a voz de Deus, porque ela não tem o ouvido espiritual. Ela não se alimentou da palavra, ela não recebeu a vida da palavra. Quando ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da minha boca, mas é a palavra que chegou no seu ouvido. A palavra que você ouviu, as palavras que eu vos tenho dito, que eu disse especificamente para você. Qual foi a palavra que Deus falou especificamente para você, que te trouxe vida? Qual foi a palavra que Deus falou especificamente para você e trouxe vida? Alguém levanta a mão se foi alimentado pela vida de Deus esse ano. Alguém recebeu uma palavra de Deus esse ano, de vida?
que quer celebrar a Deus? Um minutinho. Porque você recebeu uma palavra, uma palavra de vida entrou no seu ouvido. Alguma palavra de vida entrou no seu ouvido esse ano? Carregou você até aqui? Deus está falando para 2026. Vocês precisam se alimentar da comida que não perece. Vocês precisam ter o ouvido aberto pelas palavras que eu tenho para alimentar vocês em 2026. Com a mão erguida, alguém fala comigo: Deus tem uma palavra para mim, que vai me alimentar, me trazer vida, me manter vivo. Eu só vou me manter de pé por uma palavra viva, que sai da boca de Deus, que vai entrar no meu espírito, que vai me trazer vida. Come on, church, alguém celebra a Deus. Porque é pelas palavras de vida dele que a gente vai ser mantido de pé. É pelas palavras de vida dele que a gente vai ser mantido de pé. Ele vai trazer uma palavra ao nosso ouvido. Ele não vai nos alimentar só de pão, de carne, de ovo. Ele vai nos alimentar com uma palavra viva que vem do seu espírito para o nosso ouvido. Mas é preciso ter um ouvido espiritual aí para receber a vida de Jesus na palavra que sai da boca de Deus. Alguém fala: vai sair uma palavra de vida da boca de Deus para mim. Alguém pega essa palavra, alguém celebra ela, alguém vive ela, alguém celebra ela. Porque é por essa palavra que nós vamos viver. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Altíssimo. Esse falar para nós é que traz vida para nós. As palavras que ele falou para mim, não as que estão escritas aqui no livro, mas as que ele falou para mim. Quantas vezes você lê e nada fala com você? É ou não é verdade? Então você não ouviu nada. Leu, não ouviu nada. Até que uma palavra fale com você. Ali você recebe a vida. Ok? Moisés falou aquelas palavras tristes de Deuteronômio 29:4, que é: mas até hoje o Senhor não vos deu ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para entender. Então Israel não tinha como se alimentar da vida de Deus. Por que Israel era tão endurecido? Israel desobedecia tanto, dava tanto trabalho. Israel não tinha ouvidos. Eles não tinham a vida de Deus neles. Come on, church. Ei, Moisés falou para eles: até hoje Deus não vos deu ouvido para ouvir. Ei, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como é que eles recebiam a vida de Deus neles, sendo que eles não tinham ouvidos para ouvir? Alguém vai orar agora comigo e pedir: me dá ouvidos para ouvir tua palavra. Alguém pede a Deus. Fala para ele aí: destampa o meu ouvido espiritual. Eu unjo meus ouvidos todo dia. Alguém tinha que ouvir seus ouvidos todo dia. Hoje eu já ungi meus ouvidos hoje, porque eu quero ouvir as palavras de Deus. Eu unjo meu ouvido direito. Eu clamo pelo meu ouvido. Alguém clama aí nesse lugar e fala: eu não vou poder me alimentar de ti se eu não tiver boca para comer. E a boca, no caso, é o meu ouvido. Eu preciso de um... Alguém clama comigo. Alguém pede a Deus: eu preciso de ouvido para poder receber as palavras que você vai falar. Você vai me alimentar em 2026, mas eu preciso estar com a boca aberta, que é o meu ouvido, para poder receber as palavras de vida. Você tem que ungir seus ouvidos todo dia. Eu digo para você: unja os ouvidos. Eu fiz isso hoje de manhã, eu fiz isso toda essa semana, eu estou fazendo isso todos os dias. Eu quero ouvir as palavras de Deus aqui, ó. Eu quero receber as palavras de Deus nesse ouvido. Mais uma vez, olha para mim rapidinho aqui. Aquela experiência que o pastor americano estava sentado no seu escritório e Jesus apareceu para ele. Ele estava sentado na mesa, Jesus sentou na cadeira na frente. Alguém crê que Jesus aparece para o seu povo aí? O dia que ele aparecer para mim, eu falo para vocês: ele não veio ainda. Eu estou cobrando o schedule dele, não sei. Eu falo com ele assim: eu sei que o Senhor, soberano como o Senhor é, está andando em muitos lugares importantes, eu sei. Mas não esqueça que eu estou lhe esperando. Eu estou falando isso, tem anos que eu estou falando isso com ele. Anos. Que eu não recebi a visita de Jesus ainda. No dia que ele vier na minha vida vai mudar. Eu falei para ele: eu preciso da sua visita. Eu estou cansado de ser o mesmo. Mas Jesus veio no escritório daquele pastor. Sentou-se na cadeira que tinha na frente, e ele sentado na mesa. Do lado tinha uma pilha de revistas da National Geographic. E Jesus, soberano como ele é, naquela visão, Jesus passou o dedo assim,
como se ele passasse em cada página de todas aquelas revistas. E o pastor sentado achou que Jesus estava meio que julgando ele por aquelas revistas, né? National Geographic. Todo mundo sabe o conteúdo dessa revista? Sabe? Todo mundo sabe ou não? É um conteúdo da natureza. Right? E o pastor perguntou, alguma coisa errada, Senhor? Ele falou, não. Não tem nada errado com o conteúdo. Só não tem vida. Nada errado. Só não tem vida. Nenhuma palavra aqui foi eu falei para você. Nada que veio de mim aqui. Tanta coisa importante. Tanta coisa científica. E se aquele pastor tinha uma pilha de National Geographic no escritório dele, é porque aquilo era importante para ele. É porque ele se alimentava daquilo. E Deus está perguntando, do que você se alimenta? O que parece que é tão bom que você se alimenta? Que você vê tanto, que você se alimenta tanto? E Jesus está passando o dedo e falando assim, cadê a vida? O que eu falei nisso aqui para você? Você não está te alimentando de nada, não estou te dando vida nenhuma, por isso você está raquítico. Você se alimenta de tanta coisa, mas não tem vida. Nada do que você está comendo tem vida. Não tem palavra minha aí. Agora eu vou falar uma experiência que eu continuo fazendo comigo todo dia, e todo dia dá a mesma experiência, mesmo resultado. Eu tenho 3 rádios que o meu rádio do meu carro fica programado para aquelas 3 rádios. Quando não tenho pessoas diferentes que usam meu carro, que vão em outros lugares. Mas, quando está no meu setup, eu tenho 3 rádios no carro. 2 AM, e a 590M, e a 650M, e tem a 99.5 FM, que é a Classical Boston Network. Não sei se é esse nome. Mas é a rádio de música clássica. E eu já falei para vocês, se vocês não lembram, quando eu era adolescente, 12 anos, 13, eu regia as sinfonias de Beethoven lá em casa. Eu ouvia 6 horas a 8 horas de música clássica por dia. Eu não sei como minha mãe não se tornou uma professora de música clássica, porque eu obriguei ela a ouvir. Eu ouvia música clássica o dia inteiro. E um dia o Espírito Santo chegou para mim, porque ele tinha um plano na minha vida. Fala comigo assim, Deus tem um plano de vida para a minha vida. Quando Deus tem um plano de vida para a sua vida, Ele interrompe a baboseira que você come que não te traz vida. Quando Deus tem um plano de vida para a sua vida, Ele interrompe o seu pequeno tempo da sua vida gastando com coisa que não vai te trazer vida, para dizer, tira o seu tempo daí. E Deus começou a me incomodar com aquele tanto de horas que eu... Alguém fala comigo, alguém pode entender que não há tipo um pecado em ouvir música clássica? O que é de errado em ouvir música clássica? Não é? Fala comigo, nada errado. Só não tem vida. E o que eu estava sentindo falta dentro do meu espírito era a vida do Espírito Santo. E ele começou a cobrar aquilo de mim. E ele começou a falar, não tem vida nisso. Cadê a vida que tem nisso? Você não sabe quantas peças eu tenho decorado, quantas coisas bonitas que existem. Que quando você começa a explorar o mundo da arte, você vai encontrar coisas belas. Tem uma sinfonia de Beethoven que vale a pena ouvir. Gente, Tchaikovsky, Chopin, o primeiro concerto, número 1 de Chopin. Eu vou parar por aqui, para você não te dar uma lista de coisas para você ouvir. Então tem dia que eu estou ouvindo a 590M, porque tem algum pregador pregando, e as duas são evangélicas, né? Tem alguém pregando alguma mensagem. Só que de vez em quando eu falo, não, vamos ver o que está passando na rádio clássica. Eu coloco lá. Não consigo passar de 30 segundos. Não consigo. Não consigo, eu estou falando que eu não consigo, eu não sinto prazer. Eu estou tão acostumado com a vida. Eu estou tão acostumado com a vida que vem de Deus. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Não estão entendendo, de verdade. Não é só jargão que eu estou falando.
Tem gente na igreja tão acostumada com coisas sem vida que não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou tão acostumado com a vida de Deus que eu não tolero aquilo que não tem a vida dele. Mas não é só lá fora não, dentro da igreja eu não tolero também. Eu não tolero dentro da igreja aquilo que não tem a vida dele. Eu não falo nada, eu fico com cara de estátua. Eu não falo nada. Mas eu não tolero o que não tem a vida do Espírito de Deus, porque eu fui treinado a me apaixonar pelas palavras de vida que vêm dele, que me trazem vida. Eu tenho um ouvido que tem uma fome, uma sede incrível pela vida que tem das palavras de Deus. Quem quer ter um ouvido que ama a vida de Deus? Nada errado com a cultura, tantas coisas belas na cultura, só não tem vida. Porque tem gente na igreja que não precisa de vida. É incrível. Não sente falta. Então, as coisas são boas. As coisas são boas. Eu não consigo gostar de uma coisa que não tem a vida de Deus nela. Então, eu termino rejeitando a maior parte da cultura humana, porque a cultura humana é um alimento que os homens alimentam outros homens. Quando você senta numa plateia e vai assistir um show, quem está fazendo show para você? Homens ungidos, cheios do poder, cheios da glória. Cheio de quê? Cheio de nada. E está todo mundo aplaudindo e recebendo o quê? Que tipo de vida eles estão recebendo? Diz que é entretenimento, diz que é para... Que tipo de vida eles estão recebendo? Eles estão ali com fome, eles pagam tickets altos, estão com fome. Fome de quê? Fome da alma, fome do espírito. Eles saem de lá alimentados de quê? De nada, da cultura humana, de nada, da beleza humana. Eu tenho sede das palavras de Deus. Alguém aqui tem? Eu tenho fome das palavras de Deus. Por que eu não trabalho tanto pela comida que perece? Porque eu amo a comida que permanece. Estou pregando algo que está saindo do meu espírito, não do meu esboço. Quer me ver na Bíblia? Quem quer me ver na Bíblia? Vocês não querem me ver na Bíblia? Vocês acham que eu não estou lá? Quem quer me ver na Bíblia? Vocês estão acreditando muito que eu estou na Bíblia. Eu estou. Salmo 63, eu estou lá. Eu estou. Eu estou aqui, igualzinho Davi. Eu não estou falando de clichê, eu estou falando de verdade. Eu estou aqui. A minha testemunha aqui é Deus. Sabe da fome que está dentro de mim. É tanto que Ele sabe que eu importuno Ele todo dia. Por causa da mesma... Sabe por quê? Quando você não tem fome, olha para mim, você não fala nada com Deus. Quando você não tem fome, você não importuna Ele. Já viu aquela criança enjoada no pé da mãe? Mãe, e você, a mãe tentando conversar. Mãe, ela não quer saber se a mãe está falando com o céu, com o pai. Ela não quer saber, fica puxando a saia, dá até irritação. Mãe. Enquanto a mãe, eu sou essa pessoa com Deus. Pai, que é menino? Pai. Você não vê aqui, pai, de novo. Eu estou lá o tempo todo. Porque eu tenho fome disso aqui, ó. Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente te busco. Não é preguiçosamente, aleluia. Não, querido, eu não oro assim não. Ansiosamente te busco. Nem toda ansiedade é ruim. Você tinha que ter uma ansiedade por Deus. Não andeis ansiosos por coisa. Não, tem uma coisa que você tem que andar ansiosa por ela. Ei, ansiosamente te busco. A minha alma tem sede de um show na Broadway. Não, eu não quero show na Broadway. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne está precisando de um guarda-roupa novo. Não estou precisando de guarda-roupa novo. A minha carne te deseja mais ou menos. É isso que está escrito aí. Vocês estão olhando o Salmo 63? Eu estou falando que eu estou lá, gente.
Eu não escrevi isso aí não, mas escreveram isso aí para mim. A minha carne te deseja, não é? A minha carne, minha alma tem sede de ti, te deseja muito numa terra seca e cansada, onde não há água. Para Davi, a cultura do homem, os shows, as apresentações. Gente, eu fico olhando quando alguém me apresenta, às vezes, alguma coisa que ela está admirando tanto. E eu não quero deixar ela decepcionada, porque ela está admirando tanto. De tanto admirar, ela acha que eu vou achar a mesma admiração. E eu já não sou iludido com uma voz humana. Eu já não me iludo, eu já não acho graça numa performance humana. Mas as pessoas são apaixonadas por alguém que faz shows maravilhosos. Eu não sou mais. Eu encontrei algo melhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és a quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tem alguma alma que está com sede de Deus aí? Eu não compraria um ticket para ouvir uma voz bonita, a menos que essa voz estivesse carregada da vida de Deus. Eu pagaria. Geralmente, as vozes carregadas da vida de Deus não vendem por aí. Geralmente as vozes carregadas da vida de Deus não são vendidas por aí. Elas são raras de achar. Mas eu acho. Eu fico cavando naquele YouTube, eu cavo. E sabe o que? Às vezes eu não preciso cavar. Sabe o que Deus faz? Ele envia para mim. Eu digo para vocês, Deus envia para mim vozes cheias da vida de Deus. Esse ano, Deus enviou 3 vozes para mim. Ele enviou para mim. Eu estou alimentando vocês essa noite com a vida de Deus ou não? Estou ou não? Alimentei vocês o ano inteiro com a vida de Deus ou não? Mas eu também bebi de alguém. Eu bebo de pessoas que têm vida. Eu não bebo de performance, de pregadores. Eu não bebo de status de pessoas. Eu não bebo de gente famosa. Eu bebo de gente que tem vida de Deus. Come on, church. Come on. Eu estou na Bíblia, eu estou na Bíblia, eu estou aqui. Salmo 63. Tu és o meu Deus, ansiosamente te busco. Não consigo orar abrindo a boca. Eu oro com desespero. Alguém aqui entende o que eu estou falando? Alguém entende a linguagem que eu estou falando? Toda vez eu oro com desespero, toda vez. Não tem essa vez que eu chego, Deus, I'm sorry, Senhor, desculpa, mas hoje eu estou assim. Não tem essa vez. Eu chego com ansiedade. Eu tenho uma fome, eu tenho uma sede dentro de mim. Eu quero a vida de Deus. Quando Ele diz, as minhas palavras são espírito e vida, o homem viverá do pão que sai. Vocês não estão tendo a revelação que eu estou tendo aqui. Para de trabalhar tanto pela comida que perece. Trabalhe um pouco mais pela comida que permanece. Come on, church.
É assim que a gente vai sobreviver. Não só esse ano, mas o ano que vem. E todos os anos que virão. É assim que a gente vai sobreviver. Último versículo, para ver se a gente termina. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Não está aqui, mas está aqui. Hebreus 1, 3. Presta atenção no que o Senhor falou comigo antes de eu vir para cá. Hebreus 1, 3. Sendo Ele o resplendor, Jesus, tá? Sendo Jesus o resplendor da sua glória, a expressa imagem do seu ser. E fazendo o quê? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ei, eu queria dizer uma coisa para todos nós que estamos aqui. Todos nós vamos falhar. Não tem uma pessoa aqui que consiga ser infalível, imutável, permanecer com uma varinha no meio de todos os vendavais e não torcer para um ladinho. Todos nós, alguém diz comigo, todos nós vamos falhar. Uma prova que está isso na Bíblia é em Isaías 40, quando ele está falando que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. No verso 30, o que ele diz no verso 30? Os jovens se cansarão e os mancebos cairão. Ele está falando que os melhores vão falhar, os mais fortes vão falhar. Todos os homens vão falhar. Os maiores homens de Deus vão falhar. A única pessoa que tem estrutura para não falhar é o Senhor. Ele não se cansa nem se fatiga. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta os astros no universo pela palavra do seu poder. Os astros no universo, a terra rodando, Ele sustenta ela pela palavra do Senhor. É essa palavra que nos traz vida. Você sabe quem nos manteve de pé em 2025? A palavra do Todo-Poderoso que foi conseguida ouvir dentro do nosso coração. Sabe quem vai nos manter em pé em 2026? A palavra do Todo-Poderoso que entrar, ela sustenta todas as coisas. Ele sustenta essa alma frágil, cansativa, cansada, essa alma que se... Quantas vezes sua alma cansou esse ano? Quantas vezes a sua alma cansou? Quantas vezes ela pensou em desistir? Quantas vezes? Falou, não vou levantar da cama, não tenho condição, não vou nem na igreja hoje, não tenho condição. Todos os homens vão falhar. Porém, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Tá? Ele termina tendo que nos carregar, porque a gente termina ficando... Quem foi carregado por uma palavra aqui? Come on, church, quem foi carregado por uma palavra? Não vou andar, não tenho mais condição de andar. Parei, pastor, parei. Parou? Eu sei que você parou, só que está vindo uma palavra aí ao teu encontro. Duvido se você fica no mesmo lugar quando uma palavra chega. Eu duvido se você fica naquele lugar quando uma palavra é ouvida dentro do seu ouvido. Toda aquela morte vai embora, toda aquela desistência vai embora. Deus sustenta pela palavra. Come on, church. Vocês não estão nem ouvindo o que eu estou falando. Homens de carne e osso que desistem na terça-feira. Na segunda estava em pé, cheio de vida. Nós somos como a flor. Ele fala, toda a carne é como a erva, como a flor que murcha. Mas o que ouve é a palavra de Deus, que anda na palavra de Deus, permanece. Porque o que sustenta você, o que faz você ficar em pé, o que força você a continuar é a palavra de Deus que chega em você. Você parou, a sua estrutura parou, o corpo morreu. O corpo falou, não tenho condição de vir. Deus, tudo bem, está aí uma palavra. Na hora que a palavra chega, tudo levanta. Come on, church. Vocês tinham que pedir ouvido para Deus. Vocês tinham que pedir para Deus desentulhar os ouvidos de vocês. Porque muitos ouvem o que está sendo pregado, mas não ouvem a voz. Porque não tem o ouvido para receber a vida que está sendo ministrada. Nós viemos celebrar aqui aquele que nos sustentou todos os anos da nossa vida. Como foi que Deus te sustentou? Como foi que Deus te sustentou? Como foi? Explica para mim. O que Ele fez toda vez que você estava mal? Ele só deu uma palavra. O que Ele vai fazer todas as próximas vezes com você e comigo? O que Ele vai fazer?
Ele só vai mandar uma palavra, só isso. Deus não vai fazer mais nada do que mandar uma palavra. Porque as palavras que eu vos tenho falado são espírito e são vida. Deus se transmite na sua palavra. As palavras que eu vos tenho dito. Você tem que ficar procurando a palavra de Deus para você todo dia. Qual é a sua palavra para mim? Qual é a sua palavra para mim? Qual é a sua palavra de vida? Onde está a sua palavra de vida para mim hoje? É na leitura, é na oração. Onde está a sua palavra de vida para mim hoje? De algum lugar Ele vai mandar uma palavra. É só o que eu e você precisamos. Sabe por que a minha fé não morre? Porque Ele sempre alimenta com a palavra nova. Sabe por que nós precisamos comer todo dia para manter de pé? Uma nova palavra. Sabe por que a gente não pode abrir mão da palavra? É assim que Deus vai nos carregar em 2026 e todos os próximos anos da nossa vida. Convido você para vir para cá, para nós celebrarmos Ele, aquele que nos alimenta com a sua palavra. Obrigado, Jesus, pelo último culto de ensino, último culto de meditação da Tua palavra em 2020. Enquanto essa música toca, você celebra Jesus aí. Vai celebrando as palavras que Ele falou com você. Mas a Tua palavra permanecerá. Oh, me rendi a Ti, rasguei meu coração e permaneci. Mesmo quando o sol se pôs, eu me louvei e adorei. Minha vida, Tua, meu coração Te dei. Alguém celebra Ele? Alguém celebra a palavra dEle em você? Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas eu emergi, guardei no coração, e da Tua palavra eu abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, e minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Basta uma palavra, Senhor. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da Tua palavra sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor. Sua fé não morrerá, irmão. Sua fé não morrerá. O Senhor não falhará.
Estou mais perto de ti, estou mais perto. Prazer é te ver, és meu Redentor. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. O Senhor não falhará. Eu vou falhar, mas o Senhor não falhará. Come on, eu quero que você testemunhe diante de Deus. Quantas vezes você foi renovado por uma palavra? Come on, eu quero que você testemunhe diante do Senhor. Quantas vezes, hein? Você foi renovado por uma palavra. Se não fosse aquela palavra, ai de você. Você viveu ou não viveu pela palavra até aqui? Ei, você acha que tem algum outro jeito de caminhar o ano que vem? Você acha que deve fazer alguma outra provisão? Eu não preciso, eu não quero, eu não necessito nenhuma outra provisão de Deus. Eu só quero ter um ouvido para captar suas palavras de vida. Eu quero orar pelo seu ouvido. Eu quero que você peça a Deus, me dá um ouvido que capta as tuas palavras de vida. Fala para ele assim, me dá um ouvido que rejeita o que não tem vida. Primeira coisa, me dá um ouvido que rejeita a baboseira. Parece bonito, parece tão cultural, tão lindo, parece tão chique. E não tem vida alguma. Tem alguém aqui comendo papelão? Alguém talvez está comendo isso na vida espiritual e está achando que está recebendo vida. Ei, chega de performance, chega de coisas lindas dos homens. Deus quer ensinar a gente a receber vida. Come on, gente. Estou achando vocês devagarinho demais hoje. Eu estou tão fervendo dentro de mim. Eu estou tão fervendo dentro de mim pelas palavras de Deus. Eu anseio pelas palavras de Deus. Eu amo as palavras de Deus. Eu desejo as palavras de Deus. Suas palavras são espírito e vida. Eu só quero a tua palavra. Como aquele homem disse, basta uma palavra, eu não preciso de mais. Basta uma palavra. Só me deixa ouvir, me dá ouvido para ouvir tuas palavras de vida. Me dá ouvido para ouvir tuas palavras de vida. Me dá ouvido para ouvir tuas palavras de vida. Me dá ouvido para ouvir tuas palavras de vida. Olha para mim um minutinho. Toda vez que a gente está desanimado é porque a gente ouviu o cara errado. Ouviu a palavra errada. O que tem? Estou desanimado. Por quê? Ouviu a pessoa errada. Não é esse som que vem do céu. Não é. Toda vez que você está entristecido, que a gente está querendo desistir, toda vez que a gente diz assim, eu não acho que está valendo a pena, você ouviu uma palavra errada. Nós somos pessoas de ouvido, nós somos um orelhão. Deus quer ficar falando no ouvido da gente. Deus quer ficar falando no ouvido da gente o tempo todo. Ei, Deus quer ficar falando no ouvido da gente o tempo todo. Deus quer trazendo vida o tempo todo. Deus quer a gente animado o tempo todo. Por que a primeira coisa que levanta é ir buscar uma palavra? Por quê? Porque Deus me quer com vida naquele dia. Ele quer soprar a sua voz dentro de mim. Quando eu levanto já para que eu tenha um dia de vida. Eu saia por aí espalhando vida, tocando vida, ministrando vida das pessoas. Mas eu preciso receber numa palavra. Eu preciso correr, antes de falar com as pessoas da minha casa, eu preciso correr para ouvir Ele, para ouvi-lo lá. Ele tem uma palavra de vida para mim. Diga assim para Deus, eu me consolo nas tuas palavras. Diga para Ele, eu me alimento nas tuas palavras. Eu tenho vida nas tuas palavras. Eu existo para ouvir tuas palavras de vida. Senhor, prepara o meu ouvido para te ouvir. Em 2026, Senhor, eu abençoo o teu povo nessa noite, nesse altar. Senhor, eu proclamo que venha sobre eles um ouvido espiritual. Venha sobre eles um ouvido que foi proclamado em Marcos 4:9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Dá este ouvido, dá este ouvido. Senhor, há pessoas que estão ouvindo a pregação, mas não estão tendo ouvido espiritual.
não receberam a vida, não saíram de lá tocados, não saíram de lá mudados com a vida que entrou. Ouviu a pregação, mas não ouviu a voz. Senhor, abre os ouvidos que não estão recebendo a vida. Senhor, é pelo ouvido que entra a tua vida, é pelo ouvir que vem a fé. Senhor, abre os ouvidos da igreja. Abre os meus ouvidos, eu quero receber as tuas palavras de vida, eu quero ter sensibilidade para ouvir e captar a vida quando ela vier em minha direção, quando ela vem da tua parte, de uma direção, ela vem no meu coração, ela vem no meu espírito, tuas palavras de vida, o teu espírito traz uma palavra de vida, eu ministro uma palavra de vida sobre você, eu proclamo uma palavra de vida, eu declaro você viciado nas palavras de vida de Deus, ao ponto que você vai rejeitar aquilo que não tem vida ao seu redor. É assim ou não é? É assim ou não é? Meu Deus. Olha para mim. Eu queria tanto poder olhar para a igreja e ver as pessoas cheias de vida, mas eu não vejo. Eu queria tanto olhar para a igreja e ver realmente a vida nos olhos das pessoas. A vida de Deus. Eu vejo dúvida, eu vejo a luta. Eu vejo conflito. Eu vejo essas coisas. Eu queria ver vida dentro de você. Vida. Uma palavra de vida arrebenta com todas as suas dúvidas. Incrível. Uma palavra de vida destrói todas as suas inseguranças. Eu vejo pessoas inseguras na igreja. Eu não sei, eu tenho medo. Não ouviu uma palavra de vida. Não ouviu. Come on. Eu estou com medo. Medo, não ouviu. Você simplesmente não ouviu. Você não estaria assim se você tivesse ouvido uma palavra de vida. Por que eu estou aqui empolgadinho, faltando voar em cima de vocês? Não fiz nada especial, não sou nada especial. Mas o meu ouvido tem fome, tem sede pelas palavras de Deus. Calma, eu não me conformo quando a minha alma está desanimada. Eu não me conformo quando a minha alma está triste. Eu não me conformo. Eu falo, você tem que ouvir uma palavra de vida. Você precisa ouvir uma palavra. Vou ficar aqui até você ouvir. Aí, eu vejo a mudança em mim quando a palavra entra. Ela chega. O Espírito sopra ela dentro de mim. E aí, essa força vem, essa postura vem. Senão você vai me achar de outro jeito. Eu te abençoo com a palavra de vida. Amém. É a minha última oportunidade nesse ano, na terça-feira. Mas eu te abençoo com a palavra de vida. Eu te abençoo com mais ainda, com um ouvido especial. Um ouvido para receber. Fala para Deus, fecha o meu ouvido, Senhor, para tanta coisa que impede eu de ouvir Tua palavra. Eu preciso captar a vida que está no ar. Todo dia Ele tem uma palavra de vida para mim. Todo dia Ele tem uma palavra de vida para mim. Todo dia, todo santo dia, Ele tem uma palavra de vida especificamente para mim. Eu abro o seu ouvido para que possa receber essa palavra. Você vai andar como uma lâmpada queimando, ardendo o tempo todo. Por quê? Simplesmente porque uma palavra de vida chegou no seu espírito. Escuta, não vou falar de morte, porque a gente já tem ela demais. Não vou falar dos cansaços, já temos demais. Não vou falar da nossa fragilidade, não vou falar. Podia pregar a noite inteira sobre a fragilidade humana. Não preciso. Você já sabe, você já conhece isso, está aí com você. Você vai ter que dormir daqui a pouquinho, senão não trabalha amanhã. Fragilidade já chega. O que eu quero é ouvir da vida, eu preciso de vida. Hein? Eu proclamo uma palavra de vida sobre você. Espero que você receba, que você vá no seu carro para casa agora gritando para Deus. O teu espírito vai gritando naquele volante e vai dizendo para Deus, não deixa eu dormir velho e acordar enferrujado. Não deixa eu dormir sem uma palavra de vida. Me dá a fome e a sede. Fala para ele, já que o pastor teve a coragem de falar que ele está no Salmo 63, me leva para lá também. Me leva para lá, me dá essa sede, me dá essa fome. Pelas palavras de vida.